Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estou rindo porque vocês não sabem o que está acontecendo aqui, mas um dia saberão. Tem dois anjinhos aqui provocativos. Estamos de volta para o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. A Eduardo Araújo de costas para o microfone. É para ela não ficar rindo, gente. Eu quero que ela fique tranquila. Pois é, mas eu preciso sorrir um pouquinho hoje. Olha só. Luz na Penumbra, o que é o Espiritismo, né? Estamos na companhia deles. Imagina quem? Eduardo Araújo, muita paz a todos. Isto. E... Aloísio Guigino. Pois é. Em paz com todos. Né? Em paz com todos. A cara vocês um dia vão ver. Quem desdobrar, de repente, tem acesso aos bastidores das gravações e vão ver a cara das duas figuras. Olha só. Nós vamos continuar ainda no capítulo 1. Uma pequena conferência espírita, concluindo ainda a resposta do Kardec ao visitante no tópico loucura, suicídio e obsessão. A primeira pergunta é desse tópico, né? Nós já Eu acho que ela é única. Bem avançados. Isso. Né? Ela é uma pergunta única. Miranda está correta. Nós já estamos aí do meio para o final da resposta. E você vai ler, não é? Então vamos dar continuidade aqui à leitura. Kardec ainda refutando a tese, né, de que a doutrina espírita levaria à loucura. E ele diz: em o número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Sabe-se que o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse painel, que de detalhes horrorosos capricham em tornar mais assustador o diabo, dizem, só causa medo às crianças. É um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem. Miranda tinha medo do bicho papão, Miranda? Minha mãe assustava, né? Tinha um tal de um índio que ela dizia, o índio, vai passar um índio aí todo mundo ficava... O homem do saco preto, eu tinha medo desse homem aí. Então, Kardec cita aí essas historinhas que se contavam para as crianças. E ele diz que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores que antes, quando lhes perdem o medo. A Aloísio Guigino, né? Enfim, infância de Aloísio Guigino. Mas em troca desse pequeno resultado, não contam as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Kardec já chama uma atenção aí até pedagógica, né? De que é inadequado, né, você assustar as crianças para poder impor aí a ela limites, né, porque as crianças podem ser duramente afetadas, sobretudo se for um espírito que já venha com uma predisposição e uma fragilidade emocional. E essa questão do diabo, só um detalhe, né? Por que Kardec fez questão de colocar isso aqui? Porque a doutrina espírita, ela desmistifica a ideia do diabo, dizendo que não tem diabo. Né? Todos são filhos de Deus, todos um dia serão espíritos puros, perfeitos. E quem pregava a ideia do diabo à época? A própria Igreja Católica. Mas teve a sua época, né? Porque a Igreja teve, dentro dessa colocação que nós estamos tratando aqui, teve um valor muito grande à época, certo? Porque o homem, esse ser ainda bruto, que nós ainda somos, né? Ainda vemos tantas coisas brutais acontecendo ao nosso redor, ele era contido de alguma forma, porque caso contrário seria um descalabro, certo? Então essa contenção ele era feita através de quê? Através do medo, porque as ameaças eram tão grandes e a Igreja teve um papel aí que à época foi muito importante, porque
esse medo das punições espirituais era de tal forma presente na cultura daquelas pessoas naquela época que evitavam males maiores. Então, entre elas, a condenação ao fogo eterno, a ação do diabo e um pacto com o diabo, e vamos por aí afora, certo? Então isso botava um freio, certo, na brutalidade do homem, que ainda estava muito presente. Nós estamos falando de Idade Média, não estamos falando de tanto tempo atrás, não. Estamos falando de Idade Média, certo? Então, na Idade Média, nós vemos ali, inclusive, outros descalabros que ocorreram nessas ocasiões, como a Inquisição, certo? E outras coisitas mais, certo? Que frearam, certo? De certa forma, pelo medo, certo? A propagação desses atos mais brutais que o homem ainda apresentava na sua prática, no seu dia a dia. O valor da vida era nada, certo? Hoje em dia ainda temos, junto conosco, aqueles que não valorizam isso. Mas quando nós olhamos sob o prisma da reencarnação, nós vemos que esses estão reencarnados aqui, ainda trazendo consigo esses valores, ou falta desses valores, que vivenciaram ontem e que agora, reencarnados, estão aqui novamente praticando. Então, esse medo, ele tem o seu valor. E a época, hoje em dia, com o esclarecimento, com o avanço do conhecimento e do acesso à informação do homem, ele perde um pouco da sua validade, né? Mas a época que nós estamos falando aí de Idade Média teve um grande valor. E Kardec aqui se fala desse aspecto quando ele se refere o medo do diabo. Na realidade, esse medo do diabo é uma confrontação entre a nossa consciência e os nossos atos, certo? E aquele que está só à espreita para nos levar mais adiante, certo? E que ninguém quer ir para aquele panelão de óleo fervente, certo? Que queima sem consumir. Já pensou? Já pensou? Então, é um freio, não deixa de ser. Agora, eu entendo essa questão que nós vivenciamos aqui da igreja para conter, certo, o mal, de alguma forma, agindo pelo medo, e que nós também, de certa forma, fazemos, né? Com as crianças aí como um freio também, que é o bicho-papão, o lobisomem, como está lembrado aqui. Agora, isso tudo pode promover desequilíbrios e distúrbios mentais, certo? Por esse medo. E continuando... Mas Kardec, Moisés se valeu do mesmo princípio, porque é aí que ele apresenta Deus Senhor dos Exércitos, pela nossa barbárie. Sim, mas é a época, né? Sim, respeitando a maturidade daquele povo, aquela então, época. Imagina naquela época Moisés dizer que nós devemos dar a outra face. Pô, não ia sobrar um. Não ia sobrar um, tá? Jesus, quando 15 séculos depois falou isso, já não foi entendido, certo? Imagine Moisés, né? Então, o homem ainda nos primórdios, seres brutos, né? Tinha que ser tratado de certa forma com alguma coisa que fosse coerente e concernente ao seu estágio de evolução. Isso mesmo. Continuando, Kardec responde: não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Essa não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que muitas vezes tem as aparências de loucura propriamente dita.
Esta afecção, muito frequente, é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. Fazendo conhecer esta nova causa de perturbação orgânica, o espiritismo nos oferece ao mesmo tempo o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Perfeito. Esse raciocínio de Kardec é interessante. Agora, é muito importante nós ampliarmos, aprofundarmos um pouquinho mais isso que está sendo colocado aqui. Existe a loucura patológica e aquela que é oriunda de um desequilíbrio psíquico, espiritual. Certo? Então, aí Kardec aborda o processo de obsessão. E o processo de obsessão, nós estamos falando de um processo, nós estamos falando de um momento ou algo que ocorre como acendermos uma luz ou apagarmos uma luz. Não, é um processo. E o processo de obsessão nos leva, nos seus estágios mais avançados, a comportamentos que são totalmente fora dos padrões que nós entendemos como sendo de normalidade. Então, mas a obsessão é uma ação espiritual, é de um espírito ainda voltado para o mal e querendo promover o mal, e um espírito que está aqui encarnado. Nessa conexão pode promover um desequilíbrio e comportamentos totalmente inadequados, comportamentos que são, por serem inadequados, são considerados dentro do rol daqueles que nós denominamos como de loucura. Certo? Então nós vemos dentro do Livro dos Médiuns, quando trata desse processo de obsessão, nós vemos no estágio mais avançado, quando nós temos ali a possessão, né? A obsessão simples, tem a fascinação, a subjugação. E a subjugação. Na subjugação, o indivíduo perdeu a capacidade de dominar os seus atos. Então vai agir a revelia daquilo que ele cede espaço. Pois é. Então narra Kardec no Livro dos Médiuns que um jovem bem apessoado, de uma boa família, etc., que andava pela rua e quando cruzava com uma jovem, ele se arrojava de joelhos, fazendo declarações de amor em público. Certo? Ele era olhado como louco, tá certo? Porque aquilo não era... Constrangia. Aquilo não era uma atitude considerada normal. E toda atitude que não é normal é loucura. Sim. Tá? E quando ele, passado aquele momento, ele caía novamente na realidade, ele via o que ele tinha feito, mas já tinha feito. Certo? Então nós vemos aqui a obsessão, nos seus estágios mais avançados, também promovendo atitudes, comportamentos que fogem completamente à normalidade. E se foge à normalidade, são comportamentos que nós denominamos como sendo loucura. Isso mesmo. Eduardo, nós lemos esses 2 últimos parágrafos, bem interessante. Você quer fazer algum comentário? Não, vamos seguir. Então... vamos passar a outro item, que agora é esquecimento do passado. Esse agora é legal. Não é? Vamos lá? Vamos lá. Tem a pergunta do visitante. O tópico é? Esquecimento do passado. Agora é que a coisa vai ficar boa. Muita gente questiona isso, né? É um dos pontos principais aí de questionamento, porque... dizem, né? Os espíritas defendem que nós vivemos muitas vidas. Mas eu não lembro de nada disso. Então, como é que eu posso... Não, e se eu estou aqui para pagar alguma coisa que eu fiz e eu não me lembro para poder corrigir... Está errado, certo? Tem gente que acha que então, Deus está errando conosco. Então, olha, temos muito assunto aí. Muito, muito.
Eu não posso pagar hoje por uma coisa que eu não me lembro. Tem pessoas que dizem assim, né? Exatamente. Pois é. Deve ter gente agora ouvindo o radinho falando, é isso mesmo, vão ter que me provar. Mas você contrai um débito, você vai lá e não... Então agora vocês terão a prova, porque Maria de Fátima Miranda e a Luísa Guigino, e eu aqui aprendendo, vou... Olha, é uma figura, cara. Olha, como você acabou de falar, isso já é passado, então eu vou botar no rol do esquecimento do passado. Vamos aprender juntos. Vamos lá. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que um dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, esforçar-nos-emos para evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Olha, a pergunta do visitante, muito bem feita, sim. Né? Dentro de uma concepção materialista. Não esquecendo que Kardec elaborou para atender todas essas dúvidas de possíveis visitantes. Então, assim, essas perguntas chegavam a Allan Kardec o tempo inteiro. Inclusive, através da Revista Espírita, ele respondeu a várias. E por diversas vezes. Mas essa pergunta aqui foi muito bem resumida. E aí agora, o prato principal é a resposta de Allan Kardec. Vamos lá. Então vamos lá. Allan Kardec diz o seguinte: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de Espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda não conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em uma sumária explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo. E quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Eu concordo plenamente com Kardec, porque se eu não fosse espírito, eu seria ateu, porque eu não compreenderia a justiça de Deus. Até admiro quem acredita em Deus sem entender, né, a lei da reencarnação. Mas continua Kardec. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso, nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Vamos dar uma parada aí para comentar aqui, antes que acabe o tempo, porque realmente é uma questão do início do nosso raciocínio. Porque nós aprendemos dentro da nossa doutrina que na natureza tudo se encadeia. Tá? Tudo é consequência do que vem antes, ou do que estava antes. Nada, não há o recomeço sistemático. Nós olhamos dentro de um ponto de vista material, certo? A vida começando no momento do nascimento, mas a vida é uma continuidade, a vida da encarnação é uma continuidade daquilo que nós tínhamos anteriormente. Quando nós desencarnamos,
nós levamos conosco os nossos tesouros. Quais são os nossos tesouros? A nossa propriedade, que nós aprendemos no Evangelho. Qual é a nossa propriedade? É o conhecimento e a elevação moral. Isto é nosso. Certo? Isso é nosso. Então nós, ao chegarmos à vida espiritual, nós vamos vivenciar aquilo que nós levamos conosco, daquilo que nós fizemos. E quando nós retornamos à vida física, nós trazemos conosco tudo aquilo que nós já conquistamos e trazemos um germe daquilo que nós nos preparamos para conquistar mais adiante. Então, esse esquecimento do passado é uma coisa que é fundamental para o nosso progresso, porque nós não precisamos nos lembrar do fato. Nós precisamos identificar o que nós somos ou como nós estamos. Isto é que é importante. E como nós estamos, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Certo? Não é assim? Esse é o caminho que nós aprendemos lá em 1919, 1918, certo? É o autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento. Quando nós buscamos as reflexões, como nós agimos, como nós respondemos às situações que nós estamos vivenciando, nós conseguimos identificar o que nós ainda carregamos conosco de imperfeições e o que nós precisamos trabalhar sobre elas. Eu não preciso lembrar do que eu fiz ontem, o que eu fiz na vida anterior, porque a pergunta que é feita aqui, ela se prende à vida material apenas, e não à vida espiritual, e o espírito é imortal, certo? Então nós tivemos outras experiências onde nós praticamos coisas boas e coisas ruins, certo? E nós estamos aqui agora, novamente aquela questão, não é porque, é para quê? É para que nós possamos enfrentar dificuldades, aprendermos, colocarmos em prática esse aprendizado e mudarmos alguma coisa em nós. É o progresso constante. É o progresso constante que é encadeado, não é limitado ou não tem uma parede que separa uma existência da outra. É tudo um encadeamento lá no plano espiritual ou aqui no plano físico. É muito importante aqui o que Kardec fala, não importa da forma que eu aprendi, importa que eu mantenha o meu aprendizado. Sim. Então, aquilo que eu tinha como defeitos, como vícios, eu trouxe para essa encarnação, para melhorar, né, para progredir. Aquilo que eu já tinha conquistado como virtude, permanece comigo também. Então, você pode pegar uma pessoa e colocá-la num meio completamente hostil. Se ela já adquiriu a virtude da honestidade, nada a fará ser desonesta. Perfeito. Porque ela já trouxe isso como uma conquista de existências anteriores. O espírito não retrograda, né? Então, a verdadeira aquisição é o aprendizado. E isso vai ficar expresso, quanto mais maturidade ele vai conquistando ao longo das reencarnações, esse conhecimento adquirido vai aflorando no aperfeiçoamento. E dito isto, né, não esqueçamos do passado, né, vamos manter aí a lembrança forte de que semana que vem estaremos aqui novamente para o estudo, dando continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, comentando esse tópico importantíssimo sobre o esquecimento do passado. Muita paz a todos e até o próximo programa. Se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, e ele... Bill Fabiano, estamos juntos aí, sempre. Dupla dinâmica. Isso, estou Renato Souza. Exatamente. E ele está... Bill Fabiano. É, né? Isso é importante a gente lembrar disso, né, Bill? Sim, com certeza. Então, ainda não somos, estamos. Com certeza, né? Revista Espírita, junho de 1859. Estamos aqui falando sobre... Epa, vamos começar um novo subtítulo aqui, Conversas Familiares de Além Túmulo. Aliás, vamos voltar nele, né, Bill? É verdade. Vamos voltar nele, né? Porque era uma revista periódica, né? E por ser uma revista, ela tinha seus quadros, digamos assim, né? Então, dentro daquele mês. E ele vinha tratando. Agora, de novo, nós vamos lá para as conversas de familiares de Além Túmulo. Muito bom, porque pergunta e resposta. Isso é bom demais. Eu e Bill aqui, eu perguntando, né? Tá começando aqui eu perguntando e Bill respondendo. E vamos tocando para frente aqui. Vamos em frente. O senhor Humboldt. Não é isso, Bill? Tô certo? Humboldt ou Humboldt, vamos lá, vamos em frente. Exatamente. Então, vamos nós. Ele diz assim, ó. Falecido em 6 de maio de 1859... chamado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 13 e 20 do mesmo mês. Nossa, tão pouco tempo, né? É verdade. Então, vamos lá. A Saint Louis, São Luís, né? Podemos chamar o espírito do Dr. Alexandre de Humboldt, que acaba de morrer? Se quiser, diz amigo. Número 1. Evocação. Eis-me. Eis-me aqui. Como isso me espanta? 2. Por que isso vos espanta? Estou longe do que era, há apenas alguns dias. 3. Se nós vos pudéssemos ver, como vos veríamos? Como homem. 4. Nosso chamado vos contraria? Não. 5. Tivestes consciência de vosso novo estado logo depois de vossa morte? É que eu a esperava há muito tempo. E tem uma nota, né? Que diz assim: nos homens que, como o Sr. Humboldt, morrem de morte natural e pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece bem mais prontamente do que naqueles em que a vida é bruscamente interrompida por acidente ou morte violenta, tendo em vista que já há algum começo de desligamento antes da cessação da vida orgânica. No Sr. Humboldt, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram esse desligamento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é toda material. Que tal se a gente comentasse, Bill? Vamos sim, vamos, né? Vamos comentar. Então aí vamos nos reportar a André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Bom, né? Vamos lá. Também, vamos nos reportar ao André Luiz, falando do desencarne lá do Davi, né? Também, e tudo mais. Ali tinha uma questão de uma enfermidade. Mas o Kardec já deixa claro pra gente que no caso da morte natural, os chakras, né, que estão diretamente ligados ao perispírito, eles já vão sendo desligados pouco a pouco. Ou seja, não é? Eles já vão... A intensidade pela qual eles transmitem uma comunicação com o corpo físico já vai ficando cada vez menor, cada vez menos evidente. Então vamos entender esse desligamento dessa forma, não é? As coisas vão se acabando. O preparo do espírito. O pensamento já fica atrapalhado, não é? A visão já vai ficando também prejudicada, obstruída, os ouvidos, não é? O falar, não é isso? E tantas outras funções cardíacas, não é? Renal, gástricas, etc. e tal. Então as coisas vão sendo desligadas pouco a pouco, conforme aconteceu com ele. No caso da morte violenta, não é? Esse processo de desligamento, ele começa a se dar
a partir daquele momento ali. De forma abrupta. De uma forma abrupta. Então, existe todo um trabalho que precisa ser feito. Por quê? Porque esse processo de desligamento, ele vai sendo feito, na sua maioria, um percentual maior, com o espírito já desencarnado. Exato. Diferente de quando na morte natural ele está encarnado ainda, mas ele já vai sentindo pouco a pouco suas forças se esvaírem. Então, vamos colocar assim. No caso de uma enfermidade, conforme é relatado nesse caso lá no Obreiros da Vida Eterna, né? Também, você vai sentindo, porque a própria enfermidade vai tirando, vai cerceando as suas forças, os seus movimentos, não é? As suas possibilidades de comunicação, seus sentidos vão perdendo as coisas. De alguma forma, ela é semelhante também ao desencarne natural, né? Mas existe um agravante, que é a enfermidade. Não é isso, Bill? Sim, sem dúvida. E como você colocou bem aí, né? Os órgãos, sobretudo quando a pessoa está com uma idade mais avançada, enfim, vai chegando o momento do desenlace, né? As coisas vão parando de funcionar. Mas tem também aquelas pessoas que têm uma doença crônica, por exemplo, um câncer, por exemplo, tem o caso da mãe dos meus filhos, né? Que ela... O último ano dela foi praticamente na emergência ali, ficava em coma. E no último coma foi aquele processo que foi se acentuando, né? Então, a espiritualidade vai desligando todos os chakras, os plexos, vai deixando o espírito preparado, né, para aquele processo de desenlace, né, da morte orgânica. No processo abrupto, né, há a morte física, a morte biológica, mas muitas das vezes não há o desencarne, né, Renato? Sim. O espírito ainda está ligado. Aí o indivíduo vai perguntar, mas por que uns são desligados lentamente, de forma sutil, de forma tranquila, né, através de uma doença, através de um processo natural de uma idade avançada, e os outros são trazidos ou levados de forma abrupta? Aí a gente vai entrar dentro da lei de causa e efeito, né? Dentro da programação. Exato. Ou às vezes nem da lei de causa e efeito de um passado remoto, mas presente. Do presente, realmente. Mau uso do livre-arbítrio. Mau uso do livre-arbítrio. E você busca aquilo ali de uma forma até suicídio, de forma indireta, exato, e você acaba saindo daqui de forma abrupta. E se for nessa questão até de mau uso, como o Renato falou, mau uso do livre-arbítrio, você vai ser recebido de que forma lá, né? De uma forma bem desconfortável, digamos assim. Então, tudo isso a gente tem que destacar, porque não há um absolutismo dentro dessa situação. Há a relatividade. O Renato trouxe um aspecto aí que é relativo à condição do espírito, a condição mais ou menos evoluída. Eu trouxe um outro aspecto de um desencarne abrupto, dentro do que eles estão trazendo para a gente, que é também uma forma que o espírito já está menos evoluído e acaba não se enquadrando dentro das leis crísticas, né, da natureza, e acaba, enfim, repercutindo de forma negativa até no momento do desencarne, né? Como a gente lembrou um programas atrás aí que o Kardec lembra que a pessoa morre como ela vive, né? Desencarna dentro daquilo que ela está acostumada, pô. Não tem como você ser uma pessoa, né, Renato, louca, faz um monte de besteira e você tem um desencarne tranquilo, né? Até porque quando você só faz besteira, você está ligado às coisas materiais. Quem está muito ligado às coisas materiais tem dificuldade de se desprender da matéria. O mau uso das coisas materiais do mau também, uso, óbvio, né? Principalmente do mau uso, né? Porque da matéria nós precisamos enquanto estamos na matéria. Exato, A gente precisa do dinheiro, precisa de roupa, precisa de tudo. Mas aí, o que você está fazendo com essa matéria? Você está fazendo com que ela seja... que você seja escravo dela? Ou você só está se utilizando até o momento que você precisa, quando não precisar mais, para você estar tranquilo? Essa é a questão. Sim, com certeza, né? Isso tudo precisa ser visto, isso tudo precisa ser muito bem observado, com certeza. Bill, vamos continuar então? Vamos embora. Número 6. Número 6, né? Lamentais a vida terrestre? Não, absolutamente. Sinto-me feliz. Não me vejo mais na prisão. Meu espírito é livre.
A gente vai falar sobre isso. Que alegria e que doce momento me trouxe esta nova graça de Deus, né? A gente estava acabando de falar aqui, dependendo de como você lida com a matéria, né, Renato? E aqui a gente está vendo um espírito que está desprendido. Olha, você conseguir a bênção do desencarne natural, olha só o quanto você fez de bom aqui. Exatamente, já denota alguma coisa. Exato, né? Você conseguir essa bênção, né? Foi dormir e as coisas foram se desligando pouco a pouco, né? Do seu corpo. Você auxilia nesse processo. Você fez a sua parte para auxiliar nesse processo. Sim. E isso é importante. Ao contrário de quem, né, se exacerbou de alguma forma com vícios, não é? Sim. Com uma série de outras situações. É importante a gente pensar nisso, de que forma eu estou contribuindo para que eu chegue lá bem, não é? Exatamente. E me recordo muito bem de uma passagem, uma das vezes em que eu pude ter com o Espírito, né? E o Espírito falar para mim, para eu não sair nunca daquela casa, que era uma forma de eu chegar um pouco melhor do outro lado quando chegasse a hora. Seria uma forma de chegar um pouco melhor. Aí você para e pensa assim, nunca esqueci isso, Bill, né? Então você para e diz assim, meu Deus, olha o quanto a gente precisa. Sim. De asepsia da alma, não é? E do corpo. Nós precisamos começar. E o pouquinho que a gente está fazendo, inclusive já emagreci um pouquinho. É mesmo? Olha que benção. Tá caminhando, comendo menos. Só para descontrair, né? Só para descontrair um pouco a nossa conversa, já emagreci um pouquinho. Opa, que maravilha, né? Bom, tá correndo, Renato? Estamos fazendo uma caminhadazinha aí, é bom também. Cuidar do corpo, com certeza. Isso aí. Não é isso? Então, mente sã, corpo são. Sem dúvida. E é importante, porque é isso que a gente precisa fazer da nossa vida, das nossas passagens por aqui. Sairmos daqui melhores. Exato. Ainda que seja pouco, mas um pouco melhor do que você conseguir, poxa, é de grande valia, né? A gente precisa entregar mais, né? A gente recebe muito, né, através da misericórdia, da espiritualidade. Então a nossa devolutiva é sempre aquém, né? Aquém vai ser sempre, pelo menos no momento que nós nos encontramos. Mas nós temos que melhorar a nossa devolutiva, pô. A espiritualidade tira leite de pedra com a gente. Com certeza. E a gente só entrega o mínimo. Vamos entregar mais, né? Vamos fazer um esforço maior. Descontinuar uma engrenagem que está caminhando, rolando para o lado ruim, como nós, é difícil, né, Renato? A gente parar de girar a roda. Nós já estamos tentando. Será que a gente já parou de girar? Ou não? Ou a gente está tentando parar? Eu acho que a gente ainda está tentando parar, né? Com certeza. Aí o processo agora é parar a roda de girar para o lado errado e começar a empurrá-la para o lado certo. Exato. Então não é uma tarefa simples. Então nós temos que nos preparar. E como a gente se prepara para enfrentar um grande adversário? É com armas grandes, potentes também, que é a nossa vontade. Exato. Perfeito. Vontade verdadeira, robusta. Não é isso, Renato? Perfeito, exatamente. Bill, nós estamos em qual programa? Programa Luz na Penumbra, não é isso, Renato? Exatamente. Era para você falar, mas eu falo também, não tem problema não. Exatamente. Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859. Continua aqui as perguntas, conversas familiares de além-túmulo, Sr. Humboldt. Então, a número 7 diz assim: que pensais da estátua que se vos levantará em França, embora sejais estrangeiro? Meus agradecimentos pessoais pela honra que me é feita. O que, sobretudo, aprecio em tudo isso é o sentimento de união que o fato demonstra, o desejo de ver extintos todos os ódios. 8. Vossas crenças mudaram? Sim, muito, mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco antes de me falardes com mais profundidade. O cara tem consciência mesmo, né? Com certeza. Tem uma nota aqui que diz o seguinte: essa resposta e essa palavra revi são características do estado em que se encontra. Apesar do pronto desligamento do seu espírito, há ainda alguma confusão em suas ideias. Não tendo deixado seu corpo, senão há 8 dias, não teve ainda o tempo para comparar suas ideias terrestres com aquelas que ele pôde ter agora.
Normal. Todos nós vamos passar por um momento de transe, por mais natural que tenha sido seu desencarne e tudo mais, né? Todo mundo vai ter. Porque é diferente, né? Imagina, eu tô falando sem usar minha garganta, sem usar a língua, sem usar a minha boca, eu tô vendo de outra forma, meus sentidos são outros. Sim, o próprio Chico tem uma passagem muito interessante dele, que eu lembro daquelas fitas cassete, né, deles, eu ouvi aquela vozinha dele sereno, ele dizendo que invariavelmente todos os espíritos, ou a grande maioria, não vou botar todos, né, porque não é assim, invariavelmente a grande maioria dos espíritos se entorpecem a seguir no momento do desenlace. Porque, por exemplo, aqui eu, Renato, a gente está fazendo o programa aqui, gravando o programa, aí um de nós infarta. Como vai ser o nosso despertar do outro lado? Eu falei, caramba, eu estava ali, agora já estou aqui. Então esse entorpecimento momentâneo é extremamente normal. O que difere aí é como o espírito vai lidar com esse entorpecimento, né? Que o Renato pode despertar logo após o entorpecimento, alguém chega para o Renato, você estava ali com o Bill fazendo o programa, mas você despertou, você desencarnou, chegou o seu momento. Ela fala, então tá bom, não queria agora não, ainda tinha mais algumas coisas, mas tranquilo, fazer o quê? E eu ao contrário, falo, não dá, quero voltar, vou voltar, eu tenho que acabar de gravar o programa, tem o Pablo ali me olhando, e aí, como é que vai ser? Não me faz isso comigo não, tem que voltar. Aí que começa o sofrimento. Sim, perfeito. Não é isso? Perfeito, Bill. Você lembrou muito bem. São questões aflitivas, né? São questões aflitivas. E daí você começa, porque você fica assim, e agora? Porque você não tem o que fazer. E a família? E os filhos? Tem que saber lidar com isso. E como é que faz? Né? Vai bater a saudade, Olha, é muito difícil. É complicado. É muito difícil. Não estamos preparados, não. A gente tem que se preparar para isso, né? Não estamos ainda, assim, minimamente preparados. Serenos para isso, para encarar numa boa. Não, imagina uma mãe. Imagina, né? Meu Deus do céu. Não, complicado. Sim. Número 9. Estás satisfeito com o emprego de vossa existência terrestre? Sim. Cumpri mais ou menos o objetivo a que me propus. Servir a humanidade, razão porque hoje sou feliz. É o dever cumprido, né? Exato, perfeito, né? Consciência, a paz de consciência. Paz do Cristo, né? Número 10. Quando vos propusestes esse objetivo? Ao vir para a Terra. Nota. Uma vez que se propusera um objetivo vindo sobre a Terra, pois, porque havia nele um progresso anterior, e que a sua alma não nasceu ao mesmo tempo em que o seu corpo. Essa resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta ou o pensamento do interrogador. 11. Escolhestes essa existência terrestre? Havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser por excelência que m'a concedesse e a obtive. Ou seja, todos estavam prontos para fazer aquilo ali que ele fez. Né? 12. Lembrai-vos da existência que precedeu aquela que vindes de deixar. Sim, ela se passou longe de vós, num mundo muito diferente da Terra. Olha que interessante essa resposta, tá vendo? Né, Renato? Há E muitas moradas na casa do pai. Olha aí, evangelho, puro evangelho. Né? Exatamente. Então, e ele vem dizendo na 13 assim, esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Olha, me desculpa, mas é superior. É superior. Interessante, né? Então ele veio aqui com uma missão, né? Exatamente. Como muitos outros. Porque o espírito não retrograda, né? Naquilo que ele conquistou. Ele conquistou o direito de reencarnar em mundos mais adiantados. E muito embora ele possa retornar no mundo de prova e expiação, ou até no mundo primitivo, mas para poder ajudar. Tá por missão, né? Isso, por missão, para poder ajudar lá na construção, na reconstrução, né? Isso? No crescimento, moral daqueles que estão atrás dele, né? Exato. E ele não corre o risco de ter nenhum envolvimento e de vir a cair com as questões ligadas, intrínsecas ao mundo de prova e expiação, ou ao mundo primitivo. Ele já adquiriu aquilo. Né? Ele não corre menor perigo de se intoxicar daquilo, tal qual Jesus não se intoxicaria jamais quando veio até aqui. Porque quando, acredito eu, quando até falávamos sobre isso no outro programa aí que eu lembro, não sei qual, mas enfim. Quando a espiritualidade, por exemplo, chancelou o Kardec para fazer essa missão dele. Eles tinham plena certeza de que ele não faliria. Mas, obviamente, o próprio Kardec, na dúvida dele, coloca: e se eu falir? Outros virão.
e darão continuidade ao que você se propõe. Mas eles tenham certeza de que quando eles escolheram aquele espírito ali, que seria Allan Kardec, tinham ideia do quem era o espírito, que ele não faliria. Não escolheram qualquer, né? Exatamente. Vai, não tem o Renato que é o Bar, vai o Bill mesmo, tem jeito, vai o Bill, não é assim. As coisas não são desse jeito. Não são dessa forma. Não funciona assim, né? É diferente, né? A gente quando fala um qualquer, né? E é importante aspas no que eu estou falando. Perfeito, viu? Aspas no que eu estou falando. Porque olha só, é diferente de você aprender, receber a semente e sair a semear. Sair a semear, meu Deus do céu, isso está aberto para qualquer um. Muito amplo, né? Então vamos colocar, isso está, né, aberto, está facultado a qualquer um. Seja quem for, não é privilégio de um. Em que situação esteja, não é? As portas dos templos devem estar abertas a todos, tal qual como a doutrina espírita o é. Aberta a qualquer um, para que esse, quando chegue lá, comece a absorver a mensagem e possa sair a semear. Sim. Não é isso, Bill? Ide e pregai. Se for preciso, use palavras, não é isso? Então, é isso que eu queria dizer. No caso de você estar no mundo espiritual e vir para cá com uma missão tão importante, que a missão, gente, é o próprio Cristo por trás de tudo isso. Ele não só preside, como ele participa diretamente da obra, diretamente, né? Então, como é que viria alguém que, né? E tanto é que quando Kardec pergunta em obras póstumas, né, e se eu falir? Se você falir, nós temos o plano B, C, D, não vai falir. Exatamente. E o primeiro passo para falir é achar que vai falir, não é? Mas isso não vai acontecer, de forma nenhuma. Então, a gente precisa estar muito sério. Mais uma vez, Bill, é crer em Deus, é saber que existe um Deus por trás de tudo isso. Existe toda uma vibração, toda uma energia, todo um magnetismo, toda uma pleiade, uma egrégora de espíritos cuidando daquela situação para que não dê errado. E quando a espiritualidade se propõe a fazer algo grandioso, né, ou não tão grandioso como o despertar de uma doutrina, pode ser qualquer coisa que tenha que se reunir realmente e determinar que aquilo vai ser feito, seja com a amplitude for. Estão muito resguardados, né, Renato? Não é nada aleatório, não é nada mais ou menos, não é nada, vamos ver qual é, vamos jogar pro alto, quem pegar primeiro vai, não é assim, é tudo programado, organizado, são testadas todas as possibilidades positivas e negativas daquilo dar certo ou não, porque eles já antevêm a situação por nos conhecerem, né? Sim, bom, já conheço o Bill, conheço o Renato, se deixar eles livres não vai ser bom, então vamos tolir aqui, tolir ali e tal. Então é bem tranquilo para a espiritualidade, na verdade. A gente que complica, né? Para isso está tudo dentro do cronograma. Com certeza. Dentro do cronograma. Com certeza. Muito, muito conscientemente, o Chico, quando perguntou para o Emmanuel por que daquela aparência, não é? E foi justamente a aparência em que ele teve uma encarnação, em que ele era um senador romano, totalmente, né? Contra o cristianismo, contrário a tudo aquilo, todas as barbaridades que o fez, por causa do seu poder, não é? Sim. Mas também foi um momento de grande transição na vida dele. Sim, exatamente. Foi um grande momento, é o ponto equidistante, realmente, é o ponto que divide toda uma história dele. Um divisor de águas. Então, por isso é que ele tinha aquela aparência. Exatamente. E ele foi muito prudente em dizer para o Chico, se eu algum dia não falar mais de Jesus e de Kardec, você segue Jesus e Kardec. Me abandone. Não é? É isso aí. Mas ele já sabia que vinha, sem dúvida, e para ser quem foi e trazer 400 livros, meu Deus do céu. Foi fácil trazer espíritos para falarem com o Chico. Imagina a fila que tinha para vir através do Emmanuel. Exatamente. Né? Eles não estavam ali juntos, né, como mentor e como médio ali à toa, né? Tem todo um histórico deles, obviamente, a gente já sabe disso, através das obras. Enfim. Acabou, Bill. Acabou já? Acabou. Chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, não é isso? Muito obrigado a todos. Bill Fabiano. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.